Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal PodPrev. Nesse canal nós falamos de educação financeira e de investimentos. Então, se esse assunto te interessa, convido você a deixar o seu like, a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar um vídeo você ser avisado e tomar benefício da nossa troca de ideias que a gente faz com recorrência. Bom pessoal, eu recentemente postei para vocês um vídeo falando daquele site de controle de carteira Investidor 10 e algumas pessoas vieram me perguntar sobre aquele sistema de notas, né, e como que aquilo poderia ajudar no rebalanceamento de carteira. Eu fiz uma passagem bem rápida, até porque era um vídeo mais genérico mesmo, né? Então, a ideia hoje é mostrar para vocês como é que funciona de fato o sistema de notas. E já que nós entramos aí no mês de abril, o dia dos nossos investimentos está se aproximando e eu queria definir já alguns critérios aqui de nota para as nossas carteiras, para a gente poder usar o sistema de rebalanceamento e seguindo isso durante o ano, para a gente não fugir das nossas premissas, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o sistema de notas e como que a gente vai utilizar isso no rebalanceamento de nossa carteira. Vamos lá? Bom pessoal, então nós já estamos aqui no site do Investidor 10, que é o investidor10.com.br. Eu já fiz o meu login, eu vou vir aqui nesse menuzinho e clicar em minha carteira. Essa carteira aqui é a carteira do aluno. Vocês estão vendo aqui que apareceu, né, em relação ao último vídeo, o último mês era esse daqui, agora já apareceu o mês de abril, que ele está basicamente igual ao mês de março, porque nós não fizemos os aportes do mês de abril. Aqui ao lado a gente vê a proporção dos nossos investimentos. A gente tem 46,98% em ações, 42,81% em FIIs e 10,21% em Tesouro Direto. Aqui embaixo, onde está listado os nossos ativos, vocês vão ver que todos estão com a nota 10. O que significa isso? Significa que para mim, nessas condições aqui, todos os ativos têm o mesmo peso. Então, teoricamente, era para eu ter o mesmo valor investido em cada um desses ativos, uma vez que eles têm o mesmo peso. Mas vamos pensar aqui. Nós estamos falando aqui da carteira do aluno. O meu aluno hoje, ele deve ter aí entre 12, 13, 14, estourando 15 anos. É uma pessoa jovem, é uma pessoa que tem pouco dinheiro para investir, mas é uma pessoa que tem muito tempo pela frente. Ele deve ter aí por baixo, né, 30, 40 anos pela frente. Se você pegar 40 mais os 12 até os 15, vamos supor que ele tenha 15 anos, 40 mais 15 vai dar 55, é a idade que eu tenho hoje, né? Então, esse aluno meu, ele pode correr mais risco do que eu poderia. Eu com 55 anos, eu não posso desenhar uma carteira com o risco de uma pessoa de 13, 14, 15 anos. Então, pensando nesse perfil, se eu tivesse 15 anos de idade, eu adicionaria ativos com um pouquinho mais de risco, porque eu posso correr esse risco, e aqueles ativos que eu, na minha idade de 55 anos, vou dar uma importância maior, que são ativos mais estáveis, né? Eu não estaria tão preocupado com isso com 15 anos de idade. É claro, gente, que eu estou falando bons ativos, né? Eu não vou arriscar perder todo o meu capital investido fazendo aplicações em aventuras aí, esperando uma explosão de um determinado ativo para eu ganhar muito dinheiro. Não é nada disso não, tá? Então, eu vou continuar com a mesma premissa aqui. Eu vou querer parte do meu dinheiro em ações, parte do meu dinheiro em fundo imobiliário e parte em renda fixa. Mas qual que é a parte que eu vou querer em cada um? Pensando aqui, ações, né? Ações ao longo do tempo, ela tende a dar um resultado melhor do que a renda fixa e também dos fundos imobiliários. Como eu tenho tempo, né? Lembrando aqui que eu aqui tenho 15 anos de idade. Então eu vou priorizar o investimento em ações. Se eu vou priorizar o investimento em ações, eu vou deixar aqui as minhas ações com a nota 10, que é a que vai ter o maior peso, tá? Bom, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários hoje estão com o mesmo peso da ação, mas eu quero mais ação do que fundos imobiliários. Se eu quisesse, por exemplo, que do total que eu tenho investido,
eu tivesse uma parte em ações e metade do valor que eu tenho investido em ações investido em fundos imobiliários, é só eu calcular aqui. Qual que é a metade de 10? É 5. Então eu mudaria isso aqui para 5. Então, pensando nisso, né, um percentual que eu acho bacana aí para você adicionar os fundos imobiliários, lembrando que os fundos imobiliários eles têm aquela característica de colocar um pouquinho de grana, né, na minha conta todos os meses, né? Inclusive, nessa proporção que eu estou aqui agora, ele está falando para eu não comprar. Eu vou diminuir um pouco do percentual que eu quero aplicar na minha carteira destinado aos fundos imobiliários. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a minha nota dos fundos imobiliários para 8. Isso significa o quê? Significa que somente 80% do valor que eu investi em ações eu vou ter investido em fundos imobiliários. Então, por exemplo, se eu tivesse R$100 investido em ações, eu ia ter 80 em fundos imobiliários. Eu até estou sendo bastante conservador, porque eu poderia até aproveitar esse momento em que a bolsa está bem baratinha, né? Dada as quedas aí dos meses recentes, de repente investir bastante em ações e menos em fundos imobiliários. Só que os fundos imobiliários também caíram muito de preço, né? Então eu vou focar um pouquinho nas ações, dando para elas um peso 10 e um pouquinho menos em fundos imobiliários, mas não tirando assim um peso muito grande desses fundos, porque, como eu disse, os fundos também caíram bastante. E aí, passando aqui para baixo no Tesouro Direto, ele também está com peso 10. Nesse primeiro momento, a minha ideia é fazer o quê? Assim que possível, eu vou fazendo investimentos para formar uma reserva de emergência. É importante que os jovens aprendam desde os primórdios dos seus investimentos a fazer essa reserva. Por quê? O que acontece muitas vezes é que a pessoa começa muito afoito investindo em ativos mais arriscados, como as ações e os fundos imobiliários, e não faz nenhum aporte em renda fixa para formar um colchãozinho para alguma emergência. Aí o que acontece? Aparece uma situação de emergência e ele tem que tirar do fundo imobiliário, tem que tirar das ações, às vezes até, dependendo da época, perdendo dinheiro. Então é bom criar na juventude essa ideia de que é importante ter um colchãozinho de reserva para todas as vezes que você precisar, você ter de onde tirar, para que você não entre naquela de ter que vender os seus ativos com prejuízo numa eventual necessidade. Mas como meu aluno ainda é bem jovem, né, ainda não tem conta para pagar, a gente vai começar com um percentual bastante modesto. Vamos começar aí com 20% da carteira em renda fixa. Para eu determinar aqui que seria 20%, eu vou trocar essa nota 10 pela nota 2, vou clicar em salvar e aqui ele já falou que não é para eu comprar fundos imobiliários. Então olha só, eu quero o peso maior para as ações. Estou fazendo isso por quê? Porque o aluno ainda é jovem e, sendo jovem, ele pode correr um pouco mais de risco. Nós temos aqui todos esses ativos aqui que eu considero bons ativos. Temos ativos na área financeira, né, que são esses dois primeiros aqui. Temos ativos na área de saneamento, na área de seguridade e na área elétrica. Então, eu considero esses ativos todos bons ativos, ainda que tenhamos a maioria deles caindo, né? Eu tenho aqui só a valorização da Caixa de Seguridade e tenho a maior queda aqui em Taesa, seguido por Itaúsa, né? Então, o que acontece aqui? Eu vou priorizar a compra desses ativos aqui. Tanto que nessa configuração que eu fiz agora, o que ele está falando para eu fazer? É para eu comprar ações, não é para eu comprar fundos imobiliários e não é para eu comprar tesouro ainda. Então ele está falando para eu priorizar ações, até porque tem ações aqui que eu tenho muito pouco investido, né? Eu tô com a Itaúsa com quase R$50, inclusive, como é a minha maior posição, ele já está dizendo que eu não preciso comprar, está dizendo que eu preciso comprar
estas ações aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher aquela que eu tenho menos investimentos, que no caso aqui seria a Taesa, e vou comprar no próximo aporte que eu fizer. Não vou comprar fundos imobiliários, não vou comprar tesouro. Recapitulando, eu quero o peso maior para as minhas ações, então eu dei uma nota 10. Eu quero um pouco menos de fundos imobiliários, mas eu também não quero perder essa desvalorização que aconteceu agora, então eu dei para ele uma nota um pouquinho menor, porque eu quero enfatizar as ações e eu quero ficar com um pouco menos de investimento em fundos imobiliários e eu quero menos ainda em tesouro, em renda fixa, porque eu estou colocando aqui um percentual de 20%. Do total da nossa carteira. Então eu estipulei as notas, né? Se o investimento fosse hoje, eu teria que aportar apenas em ações. Vamos ver até no dia do meu investimento se vai acontecer alguma coisa que vai mudar isso aqui. Às vezes alguma coisa que valoriza muito, isso daqui pode mudar. Mas para te ajudar mesmo a fazer a compra certa, o que você vai fazer? Depois que você fez todo o lançamento dos seus pesos, das suas notas, você vai vir aqui em gráficos, tá? Aí você vai descer. Aqui eu vejo como é que está a minha carteira como um todo, né? Eu tô vendo aqui que a minha menor posição é Taesa, então ele tá começando aqui do menor até o maior, tá? Só que como eu vou investir só em ações, eu vou lá na parte de ações, que é aqui, e aí, ó, eu venho aqui no gráfico de posição atual das ações. Então ele já está me mostrando aqui a minha maior posição em Itaúsa, Banco Rio Grande do Sul, Sanepar, Caixa Seguridade, Taesa. Lembra que está lá igual o gráfico. Então, o que eu tenho que comprar aqui se eu fosse fazer os meus aportes hoje? Eu teria que comprar Taesa e se sobrasse algum dinheiro, eu compraria Caixa Seguridade. Então, isso é o que nós vamos focar de agora para frente, tá bom? Num próximo vídeo eu vou fazer as notas da carteira do professor, até porque eu acho que lá está mais desbalanceado do que a carteira do aluno. A carteira do aluno a gente foi tendo um certo cuidado, até porque o valor é menor e a gente foi tentando manter mais balanceado. Lá na carteira do professor a coisa está um pouquinho diferente, então a gente vai atribuir também umas notas para a carteira do professor para a gente poder fazer o balanceamento de carteira de maneira correta e não ficar atirando para tudo enquanto é lado. O programa vai nos ajudar a dizer onde que eu tenho que aportar, como está me dizendo agora que eu tenho que comprar Taesa e Caixa Seguridade. Então hoje a gente viu como que a gente faz a atribuição das notas e como que ao atribuir notas, que são na verdade peso que eu dou para os meus ativos, esse peso vai interferir no balanceamento da minha carteira. Esse peso que você dá aos ativos tem que levar em consideração o seu perfil de risco. Nós fizemos aqui hoje uma divisão de pesos de notas, né, levando em consideração as características do aluno, que tem pouco dinheiro para investir, mas tem muito tempo pela frente. Então, ele pode correr um pouco mais de risco, por exemplo, que o professor poderia e que eu poderia na minha idade de 55 anos. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Assim que eu ver a sua dúvida, eu vou ler, vou responder. Dependendo da sua dúvida, eu vou transformar essa dúvida em um vídeo, como eu fiz, inclusive, com uma dúvida de um inscrito a respeito do site Investidor 10. E mais uma vez, convido você, se você não for inscrito, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para você tomar benefício do conteúdo que a gente posta aqui. Ok, pessoal? Grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.